Ok, então vamos começar novamente, né? Nossa aula. Então agora a gente vai falar de medicações tópicas, tá? Gente, o objetivo dessa aula, eu vou mandar para vocês um pouquinho de material de farmacologia, tá bom? Para vocês darem uma lida que eu acho importante, principalmente na parte de antibiótico terapia e essas medicações mais específicas. Mas o objetivo dessa aula não é a farmacologia mesmo, tá? Então, lembrando que eu não sou, né, especialista nessa área, tá? Mas a gente entende, é claro, um pouco da farmacocinética, né, de biodisponibilidade, enfim, e vou tentar passar isso para vocês. Mas sempre a ênfase maior vai ser na aplicação e na utilização mesmo desses medicamentos na prática, tá? Então, os descongestionantes nasais. Quem são esses descongestionantes nasais, né? Eles são usados há 5.000 anos, mais ou menos, e a efedrina é o principal ali da classe. O objetivo deles, gente, é realmente descongestionar, tá? Desobstruir esses ossos de drenagem dos seios paranasais, né? A gente conversou na aula de rinocinosopatias que quando eu tenho uma reação inflamatória ali, por causa de uma rinite ou por causa de uma IVAS, o que vai acontecer? Né? Eu tenho essa obstrução ali, esse edema de mucosa com a obstrução dos ossos de drenagem. E eu entrando com um descongestionante no momento correto, eu consigo diminuir, melhorar, além de melhorar os sintomas, claro, diminuir a chance de uma infecção secundária. Tá? Então, eu tenho uma ação direta, tá, desses descongestionantes e uma ação indireta também. Então, eles podem agir ali, né, nessa musculatura lisa, causa essa vasoconstrição, tá? E eles podem atuar nas terminações pré-sinápticas, tá? Inibindo ali. Então, qual que é o resultado final de um descongestionante? Desobstruir, né? Quem já pingou na fasolina, que é uma substância, fala que a gente pinga, eu costumo perguntar assim para o paciente, é aquele remédio que você está usando, aquele que você pinga 2 gotinhas e o nariz desentope milagrosamente? É isso aí. Tá? E quem já teve oportunidade de usar também descongestionante sistêmico, já deve ter percebido que você toma, daí um pouquinho, desobstrui tudo, tá? Eles são muito bons, mas tem as indicações deles, tá? Então, gente, a musculatura, né, do corneto, da concha, eu já falei para vocês, ela é análoga mesmo ao tecido, é um tecido erétil venoso. Então, na hora que a gente pinga ali uma adrenalina, um alfa-adrenérgico, o que vai acontecer? Ela vai contrair, vai diminuir esse volume ali da mucosa e com isso eu tenho uma diminuição do fluxo aéreo, tá? Então elas são ótimas para desobstruir mesmo o nariz, tá? Aqui eu tenho, né, as aminas simpaticomiméticas, que é a efedrina e a fenilefrina, tá? E os derivados da imidazolina, que é a oximetazolina e a nafazolina, tá bom? Então, a efedrina e a fenilefrina, normalmente elas estão presentes em drogas sistêmicas, tá? Então, vocês vão encontrar essas medicações antigripais, né? Paracetamol, né? Associado a esses descongestionantes, antialérgicos orais associados a esses descongestionantes, etc. E esses derivados da imidazolina, em geral, eles estão em medicações tópicas, tá? Então, a gente tem né, eu falo que é o seguinte, o derivado da imidazolina, ele é sem cheiro, sem cor e sem gosto, tá? Então, às vezes a gente acha que é soro, mas na verdade não é. E o que os laboratórios fizeram? Colocaram o mesmo nome em tudo. Então, você tem naridrim, que é soro fisiológico, você tem naridrim, que é nafazolina, tá? Você tem naridrim, que às vezes, solução hipertônica. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí na hora de prescrever e orientar o paciente, tá? Explica para ele. Então, eu costumo falar o seguinte, esses derivados da imidazolina, eles vêm normalmente em frascos pequenininhos e você pinga gotas no nariz, tá? Então, quando o paciente fala para vocês que está usando, eu estou usando naridrim, mas é de spray, deve ser o soro fisiológico, tá? Estou usando naridrim, mas é o de gotinha, provavelmente é a nafazolina. Então, a gente tem que ficar de olho aí e, às vezes, pedir até ao paciente que traga para a gente a medicação, tá? Olha só, início de ação 8 minutos, gente, e vai diminuir pela metade a resistência do fluxo aéreo. Ele é sensacional, tá? Principalmente em quadros de via aérea superior, os quadros de IVAS,
tá? Porque além dele melhorar o conforto do paciente, para o paciente dormir melhor, tá? Ele diminui a chance de ter uma infecção bacteriana secundária, tá? Então, olha só, a efedrina tem ação direta e indireta, 2 a 3 horas mais ou menos. Os derivados da imidazolina, eles podem ter até 8 horas de ação. Cuidado com todos esses que tem aqui, ó, tá vendo? Eles atuam no receptor alfa-2, tá? O que pode acontecer aqui, gente? Depressão de sistema nervoso central, tá? Principalmente em crianças pequenas, tá? Essas crianças, eu tenho um caso do filho de um amigo que por coincidência, né, por ironia do destino, é otorrino, tá? E que uma outra pessoa achou que era soro, pingou, tá? Um derivado de imidazolina no narizinho da criança, ele tinha, se não me engano, uns 8 meses, 12 horas de observação do CTI, tá? Porque você tem uma depressão respiratória, você tem uma diminuição ali da frequência cardíaca, tá? Uma diminuição da temperatura. Então, essas medicações não podem ser usadas abaixo dos 7 anos de idade, ok? Tá? São proscritos. Indicação IVAS. Eu, particularmente, tenho muita resistência a prescrever, tá? Os orais, não. Os orais eu uso, né? O paracetamol associado à efedrina ou um antialérgico associado. Agora, esses derivados da imidazolina tópicos, tá? Eu tenho uma certa resistência a prescrever. Única e simplesmente pelo medo do paciente fazer uso crônico disso, tá? Então, eles são interessantes para você usar naquela fase aguda, tá? Nas rinocinusite agudas não tem consenso em literatura para uso, tá? Mas eles poderiam ajudar na desobstrução desses ósteos, tá? Mas não é consenso. E qual que é o problema, gente? Da rinite rebote, ou que a gente chama de rinite medicamentosa, tá? O que acontece? Primeiro vai lá, obstrui, você pinga, desobstrui. Obstrui, você pinga, desobstrui, tá? Com o tempo, você vai tendo uma dilatação reativa. Então, no início, né, é só essa hiperdilatação e depois começa uma hipertrofia mesmo dessa concha inferior, tá? O que vai acontecer? Quanto mais eu uso, mais eu vou ter que usar. Então, você tem casos, por exemplo, de pacientes que não ficam sem. Tem um no carro, tem um na casa do namorado, tem um em casa, tem um na casa da avó, tá? Porque aquilo obstrui o nariz o tempo todo. Ele pinga, dá um pouquinho, dá o rebote. Pinga, dá um pouquinho, dá o rebote. E esse paciente, às vezes, eu não vou conseguir tirar essa medicação dele só com outra medicação. Às vezes, é um paciente que eu tenho que levar para o bloco e fazer uma turbidectomia por causa desse efeito indesejado aí, tá? Então, gente, em relação aos orais, o problema nem é tanto o rebote, tá? Em relação aos orais, são os problemas mesmo cardiovasculares, né? Que uma ingestão diária de uma adrenalina ali, entre aspas, né? Pode causar. Em relação aos tópicos, você tem esse problema aí da vasodilatação rebote, tá? Então, olha aqui, além disso, erosão epitelial, lesão ciliar, tá? O que vai acontecer? Eu estou o tempo todo fazendo essa contração ali, tá? Fazendo essa vasoconstrição ali. Vai chegar menos nutriente, vai chegar, então eu posso ter todo esse problema aí, tá? E além disso, ó, hipertensão arterial, arritmia e depressão do sistema nervoso central, principalmente em lactentes. Eu tive uma paciente que ela nova, jovem, mulher, jovem, magra, ela usava medicação antihipertensiva. E daí lá pelas tantas, já perguntei para ela, o que você usa de remédio todo dia? A gente sempre pergunta na anamnese, né? Me falou que era só o antihipertensivo. E aí eu falei com ela, poxa, mas assim, você é nova, com hipertensão arterial, para ter que usar medicamento? Eu sempre pergunto, quem que é o cardiologista que te acompanha? Você já fez investigação disso? Ela falou, fiz, doutora. Inclusive, ele também ficou surpreso e a minha pressão ela só sobe de madrugada. Quando eu fiz o Holter, eu tenho pico hipertensivo de madrugada. Aí lá pelas tantas ela solta para mim que ela faz uso crônico, ela usa nafasolina todo dia à noite. Gente, provavelmente esse pico hipertensivo dela é por causa dessa nafasolina que ela está usando, tá? Então a gente suspendeu a nafasolina, né? Troquei e ela ia com o cardiologista dela até reavaliar se realmente teria necessidade dessa medicação, tá? Cuidado com as arritmias. Então, paciente que é cardiopata, tá? Vocês não vão usar nenhum desses descongestionantes, nem oral, nem sistêmico, pelo amor de Deus, tá? Você pode predispor o paciente a arritmias, ok? Então, dos orais aqui, né?
fenilefrina, pseudefrina, fenilpropanolamina, tá? Então, brinco que são variações do mesmo tema, tá? Eles têm essa vasoconstrição por ação direta e essa ativação dos alfa-receptores, tá? Em geral, eles estão associados com antihistamínicos, ou a loratadina, ou a desloratadina, ebastina, ao desalex, tá? Desoratadina, e também eles estão associados ao paracetamol. Então, para IVAs, é interessante você usar ele associado ao paracetamol. Para as rinites, que tem aquele padrão mais obstrutivo, né? Então, eu tenho um paciente que tem a rinite, que tem um padrão mais secretor, tá? Esse só o antialérgico puro resolve. E para esse paciente que tem esse padrão mais congestivo, né? Mais obstrutivo, eu posso usar o descongestionante oral associado, tá? Nos resfriados, tá, gente? Por favor, associados ao paracetamol, tá? Não pode usar abaixo de 7 anos de idade, ok? Tá? E quando for em situações de rinite alérgica, por exemplo, é interessante usar associado ao antialérgico. Lembrando que não é interessante usar antialérgico em IVAs, tá? Porque o antialérgico diminui a quantidade de secreção, deixa ela mais espessa, isso poderia predispor, né, a uma infecção bacteriana secundária. Então, IVAs você vai usar paracetamol associado no descongestionante, você vai usar na fase aguda da rinite quando o paciente tiver esse padrão mais obstrutivo, tá? Na sinusite aguda não tem consenso em literatura, teoricamente eles seriam proscritos também, tá? Pelo mesmo motivo. Eu desobstruo o ósseo de drenagem, mas eu deixo essa secreção mais espessa. Então, eu teria dificuldade ali na limpeza desse seio. Na sinusite aguda, o corticoide, ele tem ainda, né, uma indicação, um consenso maior em literatura, tá? Então, aqui, gente, não estou fazendo propaganda para laboratório, tá? É só dando alguns exemplos para vocês. Então, o Alegra B, por exemplo, tá? É a fexofenadina associada à efedrina. O Desalex, tá? Mas você tem a ebastina também, que é o Ebastel D. A loratadina existia, o Claritin D saiu do mercado para dar espaço para o Desalex, tá? Mas tem Loraleg D, por exemplo, enfim, tá? E o Tilenol Sinus, que é o paracetamol com a pseudoefedrina, tem genérico disso tudo, tá? Não tem problema não, ok? Efeitos indesejáveis são mais raros, né? Ele não tem tanto aquele efeito rebote igual quando ele é usado topicamente, tá? Mas cuidado com o paciente portador de doença coronariana. Olha aqui, tá? Doença coronariana isquêmica, tá? Cuidado com glaucoma, não deve ser usado em pacientes que têm glaucoma e nem obstrução de via urinária. Então, por exemplo, aquele paciente que já tem uma hiperplasia prostática benigna, tá? E é um paciente que já tem dificuldade para urinar, se eu usar, né, esse tipo de medicação, eu posso causar uma obstrução aguda ali pelo efeito alfa ali, tá? Pode ter palpitação, irritabilidade, tem paciente que tem insônia, tá? Dorme mal, mas é uma medicação mais tranquila. Mas os cardiologistas têm pânico da gente prescrever para os pacientes cardiopatas, coronariopatas. Eu, particularmente, não prescrevo, tá? Eu tento usar outra coisa. Não pode usar em menores de 6 anos, tá? Tem alguns medicamentos, por exemplo, o Decongex, que tem a fenilefrina, ele é liberado em bula para usar a partir dos 2 anos, tá? Os pediatras não gostam muito que a gente usa também. Eu costumo usar em alguns casos pontuais, tá? Mas igual o tópico é proscrito, tá? Aqui a gente fala que é desaconselhável, tá? Seria interessante não usar, ok? Tá? Mas se de todo caso precisar, você tem essa liberação em bula a partir dos 2 anos, mas de preferência não use, tá? Eu uso em casos bem pontuais, ok? Gente, os corticoides tópicos, eu falo que é a medicação que é a menina dos olhos, né? Dos otorrinos. São os corticoides, né? É a medicação, é a classe de medicação que a gente mais usa e que resolve o nosso problema, tá? É considerado padrão ouro, é o tratamento padrão ouro para rinite alérgica. Não existe outro tratamento tão bom e tão eficaz para rinite alérgica quanto o corticoide tópico, tá? E a gente sabe que eles ajudam muito no controle da asma. Então, aquele paciente que tem asma, gente, é um paciente que tem que ter o nariz 200%, não é 100% não. Porque o que acontece? Esse paciente, se ele começa com aquele gotejamento nasal posterior,
e tem uma hiperreatividade de via aérea superior, ele acaba tendo de via aérea inferior também, tá? Nas rinossinusites agudas bacterianas não é consenso em literatura, tá? Na polipose nasal eles também são considerados tratamento padrão ouro, tá? Tanto para controle da polipose, né? Para controle, assim, dos episódios de infecções recorrentes. Quando eu tenho os pólipos, eles conseguem diminuir um pouco os pólipos e eles são importantes para evitar as recorrências, por exemplo, em pós-operatórios, tá? A gente pode usar concentrações altas e como eles têm uma lipofilicidade alta, eles têm uma boa aderência ao receptor, tá? E uma baixa biodisponibilidade sistêmica, ou seja, eles são pouco absorvidos e pouco disponibilizados sistemicamente, a gente consegue minimizar os efeitos colaterais. Então, é completamente diferente do corticoide oral, tá? Olha só para vocês verem, eles têm esse potencial, né? Eles têm essas propriedades farmacocinéticas de alto grau de lipofilicidade, baixa absorção sistêmica e rápida eliminação. Então, eles são drogas seguras, a gente usa em gestação, usa a partir de 2 anos, tá? Entre 1 e 2 anos, a gente coloca na balança ali, abaixo de 2 anos, abaixo de 1 ano, tá? A gente usa em situações muito pontuais, tá? O que os defensores dos corticoides tópicos falam é o seguinte: corticoide inalatório da asma, a gente pode usar a partir de 6 meses, por exemplo, até antes, se for necessário, tá? Então, por que eu não poderia usar o corticoide tópico oral? Sendo que ele tem uma biodisponibilidade bem mais baixa, né? Enfim, tá? Então, esse é o grande debate. E será que eu usando corticoide tópico, que seria um corticoide mais seguro que o inalatório, eu não diminuiria a quantidade de corticoide inalatório utilizado nesses pacientes atópicos que têm crises de asma de repetição, tá? Então, nós estamos aí nessa discussão e talvez uma liberação maior do uso desses corticoides tópicos. Hoje, a gente usa a partir de 2 anos, tá? Antes dessa idade, a gente usa com muita cautela, tá? Em grávidas, a gente tem a budesonida só liberada, tá bom? Para ser usada com total segurança. Teoricamente, quando a gente estuda farmacocinética, a gente vê que talvez os outros sejam até mais seguros, mas por não ter estudo ainda comprovado em literatura e tal, um acompanhamento a longo prazo, a budesonida acaba sendo a principal opção. Então, eu falo que aqui também variações do mesmo tempo, tá? Então, a budesonida, o exemplo é o Budecorte, Buzonide, tá? Noex, tem várias marcas. A beclometasona vem aqui representada pelo Clenil, a ciclesonida pelo Ominares, tá? Fluticasona pelo Avamys e a mometasona pelo Nasonex, tá? Todos esses têm um preço mais alto, com exceção da budesonida, que a gente consegue encontrar na farmácia popular. Mas esses preços é outra coisa, varia o tempo todo, você tem que olhar a dose, tá? Esse tem tantas doses, a budesonida, por exemplo, tem mais doses, mas tem que ser usada de 12 em 12 horas. Os outros têm menos, mas tem que ser usado só uma vez ao dia. Teoricamente, uma vez ao dia seria uma posologia mais cômoda do que 2 vezes, enfim, tá? Antes de prescrever, a gente tem que colocar na balança o que você quer para o seu paciente, tá? Então, vamos estudar a farmacocinética. Olha esse quadro aqui, tá? A triancinolona, gente, ela tem 46% de biodisponibilidade sistêmica, tá? A potência dela é baixa, a lipofilicidade é baixa, tanto que a gente nem usa mais, tá? Por quê? Porque eu tenho drogas melhores. Para que eu vou usar uma droga que tem potência baixa e lipofilicidade, ou seja, aderência ao receptor baixa, que tem 46% de biodisponibilidade sistêmica, se eu tenho uma droga aqui, ó, que tem menos de 0,1% de biodisponibilidade sistêmica, tá? Não faz sentido, ok? A beclometasona e a budesonida vem aqui, ó. A beclometasona também não é muito interessante, olha para vocês verem, 44% de biodisponibilidade sistêmica, tá? Uma potência intermediária, mas pelo menos a aderência ao receptor dela é alta, tá? A budesonida aqui, tá vendo? Ó, 32% de biodisponibilidade sistêmica, potência baixa e lipofilicidade alta. Então, quando eu estudo farmacocinética, eu penso que as 3 últimas drogas são as ideais. Vocês concordam comigo, tá? Menos de 1% a fluticasona, tá? Sendo que a ciclesonida e a mometasona ainda seriam mais seguras por ter uma biodisponibilidade sistêmica ainda menor, tá? Quando eu falo em corticoide, quanto menos biodisponibilidade sistêmica eu tiver, quanto mais ação tópica eu tiver, melhor, ok? Tá? Então, aí a gente vai ter que escolher de acordo com, né, essas propriedades farmacocinéticas, poder aquisitivo do paciente, acesso à medicação, enfim,
tá? Soro fisiológico, gente. Soro fisiológico é tudo, entendeu? Soro fisiológico é vida, tá? Lembrando que soro tem sódio, tá? Então, esses vídeos que a gente vê em YouTube, em WhatsApp, não sei o que, de usar aquele volume grande de soro, joga numa narina, sai pela outra, não sei o que, aquela confusão. Gente, não tem necessidade disso, tá? Soro fisiológico é para lavar o nariz, pequenas quantidades, tá? Cuidado com a ingestão desse soro, tá? Tem descrição em literatura de paciente hipertenso já, que usa medicamento, que começa a ter pico de hipertensão por causa da sobrecarga de sódio, tá? Então, ele é ótimo, tá? Para prevenção de rinite, eu falo que não tem jeito de tratar paciente com rinite alérgica sem usar soro, tá? Então, igual escova o dente, vai lavar o nariz. 2 jatos, um jato, 1 ml, 2 ml, é o mais do que suficiente, tá? É óbvio que quando eu tiver num processo agudo ali de sinusite aguda, de uma rinite alérgica, quanto mais eu lavar ali, se eu puder ir lavando, assoando, lava, assoa várias vezes ao dia, eu vou conseguir limpar aquela secreção que está parada ali, e com isso eu tenho uma otimização do antibiótico, tá? Ou do antialérgico, etc. Então, olha só, melhora a função ciliar, melhora o cilianescimento ciliar e melhora a ação dos corticoides tópicos. Eu falo com meus pacientes assim, eu faço a seguinte analogia, você cai e rala o joelho. Se você for lá, você caiu na terra e ralou o joelho, você vai lá e só vai passando remédio por cima ali. Vai inflamar, tá? Não vai melhorar tão rápido quanto se eu lavar aquilo bem lavado primeiro e depois aplicar. Então, não estou falando para vocês que o corticoide tópico, ele tem uma ação tópica, tá? Não mostrei para vocês uma imagem de um nariz todo congesto, cheio de secreção ali, mucoide mesmo por causa da rinite alérgica? Adianta eu pegar a medicação e jogar em cima daquela secreção? Não. Então, a gente lava primeiro, tira aquela secreção que está ali e depois a gente aplica o corticoide tópico, tá? Aí, gente, tem um monte de marca também. E tem 3 tipos, na verdade. Eu tenho conta-gotas, que a gente costuma usar em bebê, tá? Bebezinho mesmo, neonato, tá? A válvula pump, que você aperta e ela tem um jatinho. E o jato contínuo, que eles parecem um frascozinho de desodorante, você aperta em cima e aquele tanto de soro, tá? É tudo a mesma coisa, tá? Você vai passar para o paciente o que ele se adaptar melhor, o que ele sentir melhor. Eu só sugiro, isso é uma sugestão pessoal minha, que em neonato vocês usem as gotinhas até pelo menos 30 dias de vida ali. E em criança eles toleram mais a válvula pump do que o jato contínuo, tá? Porque você joga aquele tanto de soro ali, ele tem aquela sensação de afogamento e tal. E eu costumo dar uma dica para as mães, assim, quando a criança é muito resistente ao soro, primeiro, gente, não força. Não segura, não faz a força, porque é o seguinte, você vai ter que usar o soro todos os dias, 3 vezes por dia. Você vai amarrar o menino 3 vezes por dia. Quanto mais você segura, quanto mais você força, mais a criança vai ficando estressada e menor é a tolerância dela ao soro. Então, eu costumo falar para aquela criança, às vezes, que já chega ali traumatizada, já não quer, usa na hora do banho. Tá tomando banho, tá caindo água no rosto ali, tá brincando com água e tal, lava o nariz ali naquele momento. E aí a criança vai ficando mais tranquila e vai permitindo mais o uso do soro. E talvez para essas crianças que têm menor tolerância, a válvula pump seja interessante, tá? Quem é a solução hipertônica, né? A solução fisiológica é 0,9. A solução hipertônica ela é 3%, tá? Então, como o próprio nome diz, ela é hipertônica em relação ao organismo, em relação à osmolaridade normal que a gente tem, tá? Ela é interessante, gente, para redução de crosta, tá? E quando eu tenho rinite por ação hormonal, ou a rinite medicamentosa também pelo uso crônico de nafazolina, tá? Ela é ótima para a gente tentar, às vezes, desmamar, entre aspas, né? O paciente daquela nafazolina, às vezes a solução hipertônica associada ao corticoide tópico é interessante, tá? Só que não dá para ficar usando direto também não, tá? Porque ela agride também a mucosa por ser hipertônica. Então, na rinite hormonal, né, ou na rinite gravídica, então a grávida, ela acaba tendo uma rinite ali por questão de ação hormonal mesmo. Então, na grávida é interessante a solução hipertônica, tá? Quando eu tenho a rinite medicamentosa também, e às vezes aquele paciente que está com muita crosta, uma secreção muito espessa, tá? Está com aquela sinusite, com aquela secreção muito amarelada, muito espessa, a solução hipertônica é interessante, tá? Às vezes até intercalando com o soro fisiológico mesmo.
só não pode ser o uso crônico como soro. A gente tem que deixar aí um tempo e depois substituir pelo soro, tá? Então, encerrei aí para você esses descongestionantes e essas medicações nasais. E agora eu vou falar um pouquinho dessas medicações tópicas otológicas, essa medicação que a gente usa em ouvido, que a gente já começou a ter uma familiaridade com ela nas aulas, né, específicas das doenças, e aqui a gente vai entender um pouquinho mais, tá? Antibióticos tópicos, gente, eu tenho várias classes aqui, tá? Então, eu tenho os aminoglicosídeos aí, que são representados pela gentamicina e neomicina, tenho a polimixina B, tenho o cloranfenicol, e as quinolonas são as drogas mais novas, tá? De uso tópico para ouvido, que é o fluoxacina e a cipro, tá? Em geral, elas estão sempre em associação. Você tem algumas marcas que você encontra um antibiótico isolado, mas elas costumam estar sempre em associações, com corticoides, com anestésicos, com antifúngicos, tá? Com antialérgicos. Então, aqui, gente, ó, os 3 primeiros, eles são ototóxicos, tá? Então, teoricamente, eu não posso pingar no paciente que tem perfuração timpânica, tá? As quinolonas não são ototóxicas, então seria a única medicação tópica que ela é segura para você usar em paciente que tem perfuração timpânica, tá bom? Então aqui eu vou dar um exemplo de algumas marcas, de algumas associações, tá? Mas sempre foquem nisso. Quando o paciente tiver suspeita de perfuração timpânica, usem os ciprotópicos, as quinolonas tópicas, né? O cipro ou fluoxacina. Quando o paciente não tem suspeita de perfuração, otite externa, por exemplo, eu posso usar os outros, tá? Então, olha só, gente, é o garazone, é a agenta associada a betametasona, tá? Então, é a ação do antibiótico associado ao corticoide para diminuir o edema ali, que sempre está presente, em geral, né, está presente nas otites externas. O autoassinalar, gente, ele tem aqui o corticoide, né, a fluocinolona, e tem 2 antibióticos, a neomicina e a polimixina. Ele ainda tem a lidocaína, tá? Então, ele traz um conforto para aquele paciente que está com otite externa, está com muita dor, essa lidocaína tópica, que ela ajuda um pouquinho nessa dor, tá? O otosporine tem a hidrocortisona como corticoide e tem a associação dos 2 antibióticos sem a lidocaína, tá bom? Ainda, né, nessa associação eu tenho o panotil, tá vendo? Ele tem a lidocaína e a fluorocortisona, bem parecido com o otocinalar, tá? E o lidosporin, ele só tem um dos antibióticos, tá vendo? Associado à lidocaína, ok? E a indicação aqui, o tratamento dessas otites externas, né? Quando eu não tenho perfuração timpânica, ou de dermatites onde haja infecção bacteriana secundária, óbvio, né? Porque eu estou usando antibiótico. E a posologia são 3 gotinhas de 8 em 8. Então, sempre que eu escolho, né, os aminoglicosídeos com a polimixina, eu tenho que usar de 8 em 8 horas, tá bom? Reações adversas. Às vezes, quando o paciente pinga, ele sente um ardorzinho, uma sensação, nada muito significativo, tá? Cuidado só quando tem perfuração timpânica, tá? Então, não usar prolongado, ó lá, no máximo 10 dias de antibiótico tópico, tá? Para não ter problema de alteração, né? O problema vai ter, né? Mas para eu não ter uma alteração tão grande da minha microbiota ali. Em geral, enquanto estiver usando a medicação, evitar o contato com a água. Eu não falei para vocês que durante o tratamento da otite externa, eu peço ao paciente para não deixar cair água, tá? E olha só, não deve ser usado em otites médias crônicas, nem suspeita de perfuração pelo efeito ototóxico, ok? O cloranfenicol, né, a outra classe, tá vendo? Ele pega gram positivo, gram negativo e ele não pega pseudomonas aeruginosa tão bem, tá? Quando eu penso ali na otite externa maligna, talvez não seja uma boa opção, tá? Então, eu tenho ele aqui, ó, a otomicina associada à lidocaína, tenho, né, associado ao ácido bórico, a tetracaína e a ureia, tá bom? Isso aqui em casos de dermatites talvez seja interessante, dermatites de conduto, tá? E ele associado à dexametasona e lidocaína, tá vendo? Então, eu falo que são tudo variações do mesmo tema, né? Eles estão sempre associados ao corticoide, né, com algumas diferenças aí, tá? As quinolonas é o que a gente usa mais, vou ser bem sincera, pela segurança dela. Elas são drogas relativamente novas, tá? Então, por isso que as outras ainda não caíram tão em desuso, tá? Mas elas têm as indicações dela, elas são muito boas também, tá? Mas olha aqui, ela tem maior potência, esse espectro maior para gram positivo, tá? Pegando ali o estáfilo, nesse caso, tá?
e ela pegaria também bem a Pseudomonas, ok? Tá? Então, a gente tem ali o ofloxacino puro, tenho aqui, ó, o cipro puro com algumas marcas e ele associado à hidrocortisona. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, quando eles foram lançados, eles ainda tinham um preço muito alto, tá? Então, por exemplo, né, o Cipro HC, o Otoceliax, custava em torno tipo assim, de R$80, R$90, enquanto os outros custavam tipo 12, 15. Então, a diferença era muito grande, tá? Hoje essa diferença diminuiu, apesar das quinolonas tópicas ainda serem mais caras do que as outras classes de medicamento, mas essa diferença diminuiu bastante, tá? Em relação aos antifúngicos, então na otite externa fúngica, eu tenho que usar o antifúngico tópico, tá? Em geral, tá? Também de 7 a 10 dias, lembrando que corre o risco de ter uma infecção bacteriana secundária, se tiver a gente entra, tá? O Otobetinovate, ele é uma opção interessante, tá? Apesar de ter essa tetracaína aqui, que teoricamente não teria tanta importância para a gente, mas o Otobetinovate, ele é interessante principalmente para tratamento de prurido crônico. Então, aquele paciente que tem um eczema de conduto, o conduto é mais ressecado, o conduto é mais alérgico, aquele paciente que o ouvido coça o tempo todo, tá? O Otobetinovate é uma opção interessante, tá? O Fungirox, tá? A ciclopiroxolamina, a gente tem outros antifúngicos também. A posologia seria 3 gotas de 12 em 12, tá? Só voltando aqui, tá? As quinolonas, elas têm posologia também de 12 em 12 horas, tá? Então, são 3 gotinhas também de 12 em 12. É uma outra coisa que facilita também. Enquanto os outros a gente tem que usar de 8 em 8, a quinolona a gente usa de 12 em 12, tá? Os antifúngicos, idem, tá? 12 em 12 horas, evita cair água, lembra que tem que limpar o conduto, tirar aquele fungo dali, tá bom? Os famosos removedores de cerume, tá? Que é o famoso ceruminho, acho que o ceruminho é o mais famoso, assim, entre aspas, tá, gente? Olha, ele facilita o desprendimento do cerume, tá? Mas vamos entender uma coisa. A cera, ela é produzida só no terço externo do conduto auditivo, ela rola, tá? E o organismo consegue expulsar o excesso de cera que está ali. Então, não tem nenhuma indicação de usar ceruminho para tirar a cera, tá? Quando é que eu vou usar esses removedores de cerume? Gente, quando eu tenho uma rolha de cera impactada. E por que eu posso ter uma rolha de cera impactada? Às vezes, porque essa pessoa ficou usando cotonete, por exemplo, que é contraindicado, na caixinha do cotonete tem escrito, não deve ser utilizado no canal auditivo. Então, a pessoa ela vai empurrando aquilo ali, joga a cera para a parte mais interna do conduto, onde não tem esse mecanismo de limpeza, tá? E com isso eu tenho um acúmulo ali, tá? Então, eu posso usar. Eu vou usar o quê? Essa dose é empírica, tá? Eu estou colocando aqui, ó, 3 gotas de 8 em 8 por 7 dias. Posso usar menos dias e dar certo? Né? O ideal é que você não use mais do que isso, tá? Você use o removedor de cera para amolecer aquela cera para você fazer a remoção normalmente com lavagem de ouvido, tá? E explica para o seu paciente que a utilização do cerumin pode predispor a uma infecção, uma otite externa, tá? Então, a gente vai usar só nesses casos pontuais para um auxílio ali para remover essa cera, ok? Tá? Alguma dúvida? Então, em relação às medicações tópicas, era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Eu vou abrir agora para dúvidas, vocês podem perguntar.